Bom dia, parabéns, professora Andréia. Eu fiquei pensando naquele parágrafo, novamente, da primeira página, né, lucidez, na epígrafe lucidez. Eu fiquei pensando nessa questão da PROEX, essa questão do retomador de tarefa, né? O retomador de tarefa, então, ele identifica a conscienciologia, reconhece todo o processo interassistencial proéxico que ele precisa desempenhar, tem baixa lucidez em relação a isso, sai, depois volta, retoma, né, num determinado momento. Aí eu fiquei pensando assim, mas e nós, dentro da conscienciologia, nós não saímos da conscienciologia, mas devido ao nosso baixo nível de lucidez, a gente também pode fazer esse desvio, né, em relação àquilo que de fato deveria ser feito em relação ao processo de PROEX. Aí eu fiquei tentando entender assim, a questão da recuperação de cons. Aí, como fazer depois de um tempo, quer dizer, você pode ter perdido o time, passaram-se alguns anos, e você começa a ter uma recuperação de cons do que de fato deveria ter sido feito. Como atuar dentro dessa condição? Então, a gente acha que vai precisar olhar a questão cronêmica disso, né? Por exemplo, o que passou e deveria ter sido feito ainda dá para ser feito? São situações assim que já, por exemplo, já se perderam mesmo e vamos para a próxima. Porque tem coisas que assim dá para fazer, independente do tempo, a gente precisa correr atrás mesmo. Talvez não fique bem feito como se a gente fizesse no tempo certo. Mas eu acho que o pior nesse caso, Simone, é não começar a ter ação. É não já colocar em prática assim que percebe o que passou. Né? Então, eu acho que tem situações, por exemplo, eu não consigo imaginar agora uma situação que poderia ter, por exemplo, a própria questão da Invexis. Né? Puxa vida, a minha programação hoje eu identifico que eu deveria, né, eu me preparei para aplicar a técnica da inversão existencial, mas eu perdi. Essa não volta mais. Entretanto, o que dá para fazer com a técnica da Resex? E é pôr em prática e não lamentar. Eu acho que quando a gente entra no processo, né, de lamentar o que passou, de que passou o tempo, eu acho que a perda de tempo é muito maior porque a gente entra no autoassédio e aí dá a mão para tudo quanto é consciex assediador aí e fica mais difícil de retomar. Então eu acho que é manter a questão da lucidez, tipo assim, o que dá, né, para fazer daqui para frente e fazer. Cada minuto é tempo, né? Não tem essa questão de idade, não tem essa questão, tem questão de realmente você colocar em prática. Aqui tem o livro da Bárbara, acho que é Bárbara, aquele Bárbara Autocura, Silto. né? Aquele ali eu acho que é um bom exemplo para isso, né? Por exemplo, ela descobriu, né, uma doença e acho que em 3 anos ela correu atrás do que dava. Né? Era o ideal? Não era. Mas teve a questão da Morexis ali e deu tempo de fazer várias coisas. Então, olhar com lucidez esse tempo e também olhar sem autopiedade, né? Eu acho que isso ajuda muito. É colocar, tipo assim, mão na massa mesmo, vocês vão com alto esforço, porque às vezes a Proex, ela vem com tempo, né? A gente vem com folga, inclusive para esses percalços que tem. Então, vai dar tempo. É aplicar a técnica de mais um ano de vida e aí descartar, né, mais ainda o que não precisa, colocar foco e acelerar. E eu acho que recupera, eu acho que muita coisa a gente recupera, sim. Muita coisa a gente coloca em prática. Por exemplo, eu tenho uma questão minha que eu reclamava muito, né? Eu ficava resmungando, né? Puxa, que eu devia escrever, puxa, que eu tô atrasada na escrita, puxa, que isso, e resmungando, trabalhando, dando aula, né? Fazendo autopesquisa, fazendo várias coisas, mas resmungando. Quantos anos na Conscienciologia resmungando que eu não conseguia escrever? E aí, o que aconteceu? Eu coloquei como objetivo, assim, gente, tem que sair escrita. De algum jeito tem que sair escrita.
E eu resolvi assim, não, vai ter que colocar em prática. E aí eu comecei a perceber que, assim, tem coisas que é só colocar em prática. A primeira coisa que escreve, ela vai demorar mais, ela vai ser mais difícil. Tem assuntos que serão mais difíceis mesmo, né? Vai demorar mais tempo. E tem outros que a rapidez com que a gente escreve é impressionante. E que talvez se a gente tivesse escrito lá atrás, né, com mais tempo, determinado artigo, determinado livro, determinado verbete, talvez estaria mais detalhado, mais bem escrito. Com certeza, se a gente tivesse feito a lição de casa. Mas agora a gente faz o que dá. E está saindo. Então, acho que não entrar com processo de autopiedade, não entrar com processo de autoculpa, né, e fazer. Que a gente recupera o tempo, sim. E aquilo que não dá mais, não deu, né? Então, tem coisas que realmente não dá para recuperar e é isso. Eu acho que o importante é esse tempo, é ter esse tempo, porque essa configuração que a gente veio nessa existência, Simone, ela é única nesse momento evolutivo nosso. Esse grupo, né, na Conscienciologia, com essas turmas de intermissivistas, né, a gente conseguindo se reencontrar. Então, isso está muito assim dinamizado, a gente não pode perder. A gente não pode perder essa chance, porque eu não sei quando que a gente vai ter de novo. E a ideia, é claro, é ir para frente, né? É continuar o trabalho. E aí cada um vai continuar a sua atividade. A gente está na pré-intermissiologia, né? A ideia é cada um ir para um canto depois. Então, aproveitar esse momento em que a gente está junto para fazer o que precisa, é um momento de capacitação, eu vejo. Eu vejo que esse momento que a gente vive hoje na CCCI é um momento de capacitação, de desenvolvimento, aprender, colocar na prática o curso intermissivo para realmente a gente se tornar um líder interassistencial. Eu vejo bem dessa forma. É tipo, a teoria foi no intermissivo, aqui é a prática, estamos treinando para poder, vamos dizer assim, passar de ano, né? E aí, vamos dizer assim, resgatar o nosso grupo. Então, a gente perder esse momento que a gente está junto para treinar, falta de, para não chamar de burrice, né, já chamando, é um pouquinho de falta de inteligência evolutiva, né, perder esse grupo, né. Ok, obrigada, professor. Para complementar o que a professora Andréa já colocou, não dá para chorar o leite derramado, tá? Se a gente for chorar o leite derramado, esse é um dos motivos pelo qual não dá para ter muita retrocognição, porque se a gente for chorar o leite derramado de outras vidas, ninguém vai ficar todo mundo paradão e ninguém faz mais absolutamente nada. Então, essa questão aí do leite derramado, pessoal, vale para... Isso é fácil falar, porque quando a pessoa recebe, vê as coisas, a omissão, o que aconteceu, aquilo às vezes gera um impacto muito grande. O problema é que não pode ficar no impacto. Tem que elaborar esse impacto positivamente e partir para um trabalho assistencial positivo e ver o que é possível de fazer. A professora Andréa citou aqui o livro da Bárbara Ciotto. Eu achei melhor aqui aproveitar e colocar que livro é esse, né? Tá? É Diário de Autocura, da Doença à Saúde Consciencial, da Bárbara Ciotto. Eu vou colocar aqui, pessoal, poder mostrar aqui na câmera. Deixa eu ver se estou mostrando para a câmera certa. Ou é para lá que eu tenho que mostrar? Para cá? É para cá. Tá? Vou mostrar aqui o livro Diário de Autocura. Tá? Já está ali aparecendo tudo direitinho. Tá? Diário de Autocura, da Doença à Saúde Consciencial, da Bárbara Ciotto, o livro que acabou de ser citado pela professora Andréa. Tá?